Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo acerca do poder constituinte. No bloco anterior, vimos já os fundamentos do poder constituinte, vimos o poder constituinte originário e começamos a ver o poder constituinte derivado. Vimos o poder constituinte derivado reformador, que é aquele que ocorre por meio de emendas constitucionais. É a primeira espécie. Agora vamos ver a segunda espécie, que é o poder constituinte derivado revisor. Vem comigo para o slide aqui. Sua existência limitou-se à incidência já ocorrida do artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, tendo sido previsto um procedimento célere, rápido, e específico de alteração da Constituição da República de 1988, com as seguintes características. Vamos ver as características do poder constituinte revisor, então. Primeiro, transitoriedade. Ele só podia ser feito uma única vez. O início pré-definido, 5 anos a contar da promulgação da Constituição, e um processo simplificado, voto da maioria absoluta numa sessão unicameral, diferente do poder reformador que nós vimos no bloco anterior, que exige voto de 3/5 em 2 turnos em ambas as casas. Ok? Para entendermos, vem comigo para o próximo slide aqui, se nós lermos o artigo 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias, o chamado ADCT, vamos entender perfeitamente o que é o poder constituinte derivado revisor. Vamos lá. Ele fala assim: a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Ok? Vamos voltar ao slide anterior. Então, veja bem, o poder constituinte derivado revisor, ele aconteceu no Brasil uma única vez. Acabou, não vai acontecer mais. A própria Constituição da República, no ato das disposições constitucionais transitórias, chamado ADCT, previu que no 15º ano, 5 anos depois de promulgada a Constituição de 1988, ela deveria passar por uma revisão. E essa revisão, você precisa memorizar para a sua prova isso, ela passa por um processo, a Constituição previu um processo mais simples que o da reforma, por meio de emendas constitucionais, tá? Por exemplo, a reforma por emendas, já vimos, ela tem que ser aprovada em 2 turnos nas 2 casas. Da revisão, não se exigiram 2 turnos, ok? E ela falou que em apenas uma casa, o voto aqui foi unicameral, uma casa, só no Congresso. Não houve, na reforma, nas emendas, memorize, Câmara, Senado, Senado. O sistema bicameral prevalece. No poder revisor, a votação foi unicameral, ok? E o quórum? Um quórum mais simples, maioria absoluta, ao passo que no poder reformador, nas emendas, 3/5 dos votos dos membros. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir. Agora, a terceira espécie do poder constituinte derivado
é o poder constituinte derivado decorrente. Ele é o responsável pela criação da Constituição de cada Estado membro, por meio das assembleias legislativas. Haja vista a auto-organização, autogoverno e auto-administração desses entes da federação. Também é um poder limitado, tem que respeitar as cláusulas pétreas, e também é condicionado, sujeita-se a normas previstas na Constituição da República. Então veja bem, para a sua prova, associe o poder constituinte derivado decorrente com a criação da Constituição pelos Estados-membros da Federação. Assim como nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil, cada Estado-membro tem a sua própria Constituição, que decorre da Constituição da República por meio do poder constituinte derivado decorrente. É por isso que o nome é decorrente, decorre da Constituição da República. Ele também é limitado e condicionado, porque ele encontra limites na própria Constituição da República e deve seguir as regras da própria Constituição da República. Ok? Vamos ver observações importantes acerca do poder constituinte aqui decorrente, desculpem. Vamos lá. Primeiro, deve ser observado o princípio da simetria, segundo o qual as constituições estaduais devem se manter simétricas com as normas da Constituição da República. Então, tem de haver essa simetria entre a Constituição dos Estados e a da República. O Distrito Federal e os municípios, atenção, hein? Não possuem poder constituinte, sendo regidos pelas respectivas leis orgânicas. Isso está no artigo 29 caput e 32 caput da Constituição da República. Você precisa memorizar isso, ok? Distrito Federal e municípios não possuem poder constituinte. A própria Constituição diz isso. Só os Estados-membros possuem esse poder constituinte. Municípios e Distrito Federal possuem lei orgânica. Por fim, com relação aos territórios, caso venham a ser criados, que o Brasil atualmente não tem território, também não possuem poder constituinte, porque eles não dispõem de autonomia, já que eles integram a União. É o que diz o artigo 18, parágrafo 2º da Constituição da República. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer aqui uma rápida recapitulação do que nós vimos acerca do poder constituinte, para fazermos aqui 3 exercíciozinhos que nós separamos para vocês da banca Sebrasp, CESP, para vocês perceberem como que essa banca cobra isso nessas provas, certo? Então vamos lá, ó, recapitulando. O poder constituinte sempre existiu, mas a teoria do poder constituinte nasceu lá no fim do século XVIII, com a decadência das monarquias absolutistas da Europa, dando ensejo a uma nova forma de poder, cujo titular passa a ser o povo, a nação. Surge a ideia de soberania nacional e de soberania popular, certo? O poder constituinte pode ser originário ou pode ser derivado. O poder constituinte originário cria uma nova Constituição. Surge um Estado que até então não existia, desmembrando-se de alguma região e nascendo um Estado novo, ou ocorre uma ruptura com a ordem constitucional anterior num Estado já existente, dando ensejo à criação de um novo ordenamento jurídico.
Poder constituinte originário, ele é autônomo, ele é ilimitado, ele é inicial. Poder constituinte derivado, por sua vez, como o próprio nome sugere, deriva do originário. Por isso, ele encontra limites no poder constituinte originário. Ele não tem autonomia, ele é derivado, ele é limitado e ele é condicionado ao poder constituinte originário, certo? Poder constituinte derivado pode ser o reformador, o revisor ou o decorrente. O reformador consiste nas reformas que se fazem na Constituição por meio das emendas constitucionais. Lembrando que no Brasil, o que se chama de cláusulas pétreas não podem ser objeto de emenda constitucional. O poder constituinte derivado revisor aconteceu no Brasil uma única vez. A própria Constituição da República previu que 5 anos a partir da sua promulgação, a Constituição passaria por uma revisão, por um processo mais simples em relação às emendas constitucionais. E, por fim, o poder constituinte derivado decorrente. Ele decorre do originário e é o que dá aos Estados-membros da Federação a capacidade de criar as suas próprias constituições. Lembrando que o Distrito Federal e os municípios não possuem poder constituinte, porque eles possuem leis orgânicas. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer aqui 3 exercíciozinhos da banca Sebrasp-Cesp para você fixar esse conteúdo e ver como isso é cobrado nas provas. Vem comigo para o slide. Olha aqui, uma prova de 2003 para delegado da Polícia Civil, lá do estado de Roraima. Vamos lá. Julgue o item subsequente relativo ao poder constituinte. Poder constituinte decorrente é o poder que tem os Estados-membros de uma federação para elaborar suas próprias constituições. Está certíssimo. Olha como é fácil, depois que nós já vimos a matéria. Exatamente isso. Poder constituinte decorrente é justamente isso. O poder que os Estados-membros têm de criarem as suas próprias constituições. Simples assim. Não precisa ter medo da banca Sebrasp-Cesp. Ok? Segunda questão. Aqui de um concurso de 2018. O poder constituinte originário outorgado aos Estados federados, tá estranho isso aqui, permite que estes elaborem e atualizem suas próprias constituições. Não, totalmente errado. Esse poder outorgado aos Estados, acabamos de ver, é o derivado decorrente. Não é o originário. Então a questão está errada. O poder originário é aquele que cria uma nova Constituição em determinado Estado soberano. Não tem nada a ver, isso aqui está totalmente errado. Viram como é tranquilo quando você já tem uma base, quando você já conhece o conteúdo? E, por fim, a terceira questão que trouxemos de um concurso de 2018 diz assim: a respeito do poder constituinte, do controle de constitucionalidade e da organização dos poderes, julgue o item que se segue. O poder constituinte originário fixou as condições do exercício do poder de revisão constitucional. Até aqui está ok. Já sabemos que a própria Constituição da República Federativa do Brasil previu a revisão constitucional 5 anos depois da sua promulgação. Então, o próprio poder constituinte originário no Brasil fixou as condições da revisão constitucional. Até aqui, ok. Vamos seguir. Contudo, no Brasil, o legislador pode ampliar as hipóteses de revisão, desde que haja autorização popular por meio de plebiscito. Opa! Pode ampliar? Não! Já falamos isso aqui. O poder constituinte derivado revisor no Brasil aconteceu uma única vez e não vai acontecer de novo. Até um detalhe que eu acabei não falando, vou falar agora, só a título de curiosidade mesmo para você.
no exercício do poder constituinte derivado revisor, lá em 1993, 5 anos depois, foram aprovadas 6 emendas constitucionais. Na época, o poder constituinte derivado revisor deu origem à criação de 6 emendas constitucionais. Porém, ele aconteceu uma única vez. Ele não vai acontecer de novo. Ele não dá autorização para o legislador convocar um plebiscito para fazê-lo de novo. Ok? O reformador continua acontecendo. É só você associar o reformador às emendas constitucionais. Agora, o revisor não. Foi uma única vez, não vai acontecer mais. A questão está errada. Ok, pessoal? Perceberam como é tranquilo? Obviamente é tranquilo quando você conhece a teoria, quando você estudou, quando você teve um conhecimento prévio acerca da disciplina, do que é cobrado pela banca. Tudo bem? Fechamos aqui então esse tema poder constituinte. Desejamos a todos bons estudos, um grande abraço e até a próxima.